muito obrigado por assistir a mais esse vídeo, no qual eu apresento a conclusão dessa breve introdução ao complexo pensamento do filósofo holandês Herman Dooyeweerd. No primeiro vídeo, então, eu falei que a forma pela qual Dooyeweerd supera aquelas limitações que ele apontou em sua crítica a Kant é a utilização da suíte de aspectos modais para a compreensão da realidade empírica. E agora vamos entender especificamente o que significa essa suíte, o que o Dooyeweerd apresenta. Bom, ele vai dizer que a realidade empírica, que chega a nós como totalidade por meio do pensamento pré-teórico ou pensamento ingênuo, é decomposta por meio do tempo cósmico em aspectos modais, que são aquela ideia das cores do arco-íris ali, que apesar de serem cores distintas, quando juntas, elas dizem respeito a uma totalidade, que é a luz branca. E o prisma que nós temos ali, que liga uma coisa à outra, é o tempo cósmico. Aqui, antes de começarmos a analisar cada um desses aspectos modais, eu quero dizer para você que Dooyeweerd identificou 15 aspectos. Mas se você pegar a sua obra magna, Uma Nova Crítica ao Pensamento Teórico, você verá que o próprio Dooyeweerd diz que ele não quis dizer que esses aspectos modais se resumem a esses 15. Pelo contrário, ele convida os seus leitores a trabalhar nessa ideia. E ele diz, olha, você pode aglutinar aspectos, identificar outros. Eu não estou dizendo que esses 15 são os únicos que existem, mas sim os 15 que eu identifiquei quando desenvolvi essa teoria. Então isso é muito interessante no Dooyeweerd, ele tem uma humildade de pensamento que chama muita atenção. Ao mesmo tempo que ele defende muito aquilo que ele propõe no seu sistema filosófico, ele também é muito aberto, muito flexível a que as pessoas aperfeiçoem as suas ideias e que proponham coisas novas a partir das suas ideias. Ele nunca se coloca como alguém que tem a verdade absoluta a respeito daquilo que ele está dizendo. Ele defende, apresenta os argumentos, mas também nos convida a pensarmos junto com ele sobre tudo aquilo que ele escreveu. Muito bem, dito isso, então vamos para o primeiro aspecto da realidade destacado por Herman Dooyeweerd, que seria o aspecto modal numérico, cujo núcleo de significado é a quantidade discreta. Vamos entender aí. O que o Dooyeweerd faz? Ele identifica o aspecto modal da realidade, ou seja, aquela cor do arco-íris que nós vimos na aula anterior. O primeiro ele chama de numérico. Esse termo núcleo de significado, lá na teoria do Dooyeweerd, significa a essência desse aspecto, ou seja, sobre o que esse aspecto fala. O Dooyeweerd, ele tem essa característica de usar neologismos, usar termos diferentes para dizer essas coisas que às vezes nós entendemos com outros nomes. Então, o cerne do aspecto modal, ou seja, o escopo daquele aspecto modal, em Dooyeweerd é chamado de núcleo de significado. Veja como ele é coerente nos seus termos, porque ele vai dizer que a realidade empírica que se apresenta a nós como uma totalidade e que pode ser decomposta por meio do tempo cósmico nesses aspectos modais, ela é significado, ou seja, ela é sentido, diferentemente lá do que o Kant advogava, conforme nós vimos na primeira aula. Então, bem, esse é o primeiro aspecto modal da realidade. Uma outra ideia que é muito importante para entendermos essa teoria dos aspectos modais em Dooyeweerd é que ele estabeleceu uma ordem nesses aspectos, no sentido de que ele começa pelo mais elementar, que é o numérico, e vai indo até o mais amplo, o mais alto desses aspectos, que nós veremos que é o pístico. Essa ordem do Dooyeweerd, ela não é alterada, refletindo aquela ideia do tempo cósmico, que é ordem e duração. Então aqui é o aspecto cosmonômico do tempo em Dooyeweerd. Esse tempo cósmico ordena a sequência de apresentação desses aspectos e também determina que eles vão em um crescendo, como nós veremos ao final. Então, depois do aspecto numérico, vem o aspecto espacial, que é definido, ou seja, que tem o seu núcleo de significado na extensão contínua, na distribuição dos elementos. Depois do aspecto espacial, nós temos o aspecto
cinemático, cujo núcleo de significado é a mobilidade, o movimento mecânico. Depois, o aspecto físico, que é aquele que tem como núcleo de significado a energia, a força, a mudança, a dinâmica, ou seja, um aspecto em que nós podemos analisar a realidade usando esses elementos do seu núcleo de significado, ou seja, nós nos concentraremos nesse elemento, investigando energia, força, mudança e a dinâmica daquele elemento da realidade que se apresenta a nós. O quinto aspecto modal é o biótico, cujo núcleo de significado é a vida orgânica, a vitalidade. Depois nós temos o aspecto sensitivo, cujo núcleo de significado são os sentimentos, as emoções, o afeto. E repare à sua esquerda como eu já coloquei esses aspectos numa escadinha, refletindo essa ideia do Doe Verde, que será importante ao final, aguarde. Depois temos o aspecto lógico, analítico, que lida com a comparação, a elaboração de conclusões. O aspecto seguinte é o formativo, dedicado à cultura, ao entendimento da cultura humana. Depois, o aspecto chamado de lingual, que tem como núcleo de significado o significado simbólico, a linguagem. Depois, o aspecto social, que diz respeito às inter-relações entre indivíduos e organizações. Em seguida, temos o aspecto econômico, que é aquele que lida com a frugalidade e a moderação. Depois, vamos para o aspecto estético, cujo núcleo de significado é a beleza, é a harmonia. Depois, o aspecto jurídico, que lida com justiça e retribuição. Em seguida, temos o aspecto ético, cujo núcleo de significado é o zelo pelo outro. E aí chegamos ao último aspecto dessa suíte, que é o aspecto pístico, ou seja, relacionado à fé. E o seu núcleo de significado é a certeza, a expectativa, a colocação de onde está a nossa crença. Muito bem, com esses 15 aspectos modais, nós temos então aquele arco-íris que se forma a partir do prisma dado pelo tempo cósmico, prisma que decompõe aquela totalidade que já chega a nós com sentido, porque a realidade é sentido, já que nós fomos dotados pelo Deus Criador da capacidade intelectual de entendermos essa totalidade. Aqui o pensamento teórico em Doe Verde, que se abre com essa suíte de aspectos modais, ele visa a entender esses aspectos da realidade, mas que são aspectos integrados. Eles têm essa ordem dada pelo tempo cósmico e, como eu disse anteriormente, eles não formam ciências separadas, mas sim um todo coeso e coerente. Então, usando esses aspectos do Doe Verde, por exemplo, se você vai investigar um aspecto econômico, você tem que fazer menção aos outros, porque isso aqui tudo, essas diferentes perspectivas aí, esses diferentes aspectos, estão conectados a uma totalidade. Então, o econômico não existe por si só, como é normal no pensamento derivado lá do Kant, em que você se especializa numa área e não se conecta com as outras. O econômico, ele diz respeito aos aspectos que o antecedem, ou seja, ao social, lingual, formativo, lógico-analítico, sensitivo, biótico, físico, cinemático, espacial e numérico. E também ele antecipa os que virão. Ele não aborda os que virão, mas ele abre a janela para os que virão, que são o estético, o jurídico e o ético. E esse ponto é fundamental para entendermos a suíte de aspectos modais de Doe Verde. Ele lança, então, os conceitos de que cada um desses aspectos tem a característica de antecipação, ou seja, um aspecto, já que eles são todos integrados,
Um aspecto, então, ele já tem os elementos que antecipam os que se seguem a ele e, ao mesmo tempo, ele contém os elementos que fazem menção aos aspectos que são anteriores a ele. Então, o Doiverde entende essa suíte de aspectos como um movimento contínuo que você, de um lado, tem a antecipação e, de outro, o que ele chama de retrocipação. Então, pegando lá o primeiro aspecto à esquerda, o numérico, ele já antecipa os outros. Ele não retrocipa nenhum, porque o numérico é o primeiro. Já o espacial antecipa os que virão depois dele e retrocipa o aspecto numérico. E assim por diante, até que nós chegamos ao aspecto pístico, que não antecipa mais nenhum, porque é o último, mas retrocipa todos os seguintes, todos os anteriores. A ideia de retrocipação e antecipação é importantíssima, porque ela é a operacionalização daquela ideia do Doiverde, que a realidade chega a nós como uma totalidade que é decomposta pelo tempo cósmico nessa suíte de aspectos modais. Mas se nós juntássemos isso tudo de novo, nós voltaríamos àquela luz branca, voltaríamos àquela totalidade. Logo, essa suíte de aspectos modais precisa formar um todo coeso e coerente. E a ideia de antecipação e retrocipação funciona exatamente para operacionalizar essa ideia. Veja que interessante isso no pensamento do Doiverde. Ele não lança apenas a ideia, ele mostra como que aquela ideia, se operacionaliza no sistema filosófico dele. Então, os conceitos de antecipação e retrocipação são fundamentais para se entender essa realidade empírica por meio da suíte de aspectos modais. E para terminar, então, vejamos como essa suíte pode ser aplicada para nós analisarmos as estruturas de individualidade, ou seja, os indivíduos ou os entes da realidade empírica. E eu peguei aqui 2 exemplos bem simples para nós entendermos a aplicação dessa suíte modal. O primeiro deles é o cachorro. Então, eu criei uma tabela em que nós temos, numa coluna, todos os aspectos modais da realidade, tais como eu expus nos slides anteriores, indo do numérico ao pístico. Nós temos aí a relação de antecipação e retrocipação, que eu acabei de mencionar. Um outro aspecto importante para nós utilizarmos bem essa suíte de aspectos modais para avaliar os entes da realidade empírica é dividirmos o lado sujeito e o lado objeto. Doiverde vai dizer que a realidade e os entes se apresentam a nós com esses 2 lados. O lado sujeito, ou lado subjetivo, ou lado lei, dependendo da bibliografia sobre Doiverde que você pegou, um desses termos vai aparecer, significa que aquele ente exerce a ação naquele determinado aspecto modal. O lado objeto, ou lado objetivo, diz que aquele ente que você está analisando recebe a ação, recebe a percepção daquele aspecto modal de outro ente. Então, o lado objeto, o lado objetivo, significa um lado passivo do ente, enquanto que o lado sujeito, o lado subjetivo, é o lado ativo deste ente. Então, vamos analisar o cachorro usando essa suíte de aspectos modais do Doiverde, começando do numérico e chegando até o pístico. Então, do lado sujeito, ou seja, do cachorro, ele mesmo sendo o agente da ação dele, nós vemos que, em termos numéricos, o cão é um ser unitário. Espacial, o cão pode ocupar diferentes áreas, dependendo da sua raça. Cinemático, o cão se move autonomamente. Físico, o cão usa a energia produzida no seu corpo para se mover. Biótico, o cão é um ser vivo. E sensitivo, o cão demonstra afeto. E olha só, o lado sujeito do cão para aí, porque o cão não tem aspecto lógico-analítico, nem formativo, nem lingual, nem social, nem econômico, nem estético, nem jurídico, nem ético, nem pístico. Então, do lado sujeito, o cão se manifesta em todos os aspectos, do numérico ao sensitivo, mas dali para frente ele não vai para lugar nenhum. E agora, e pelo lado objeto, ou seja, recebendo a percepção de outros entes a respeito desses aspectos? Numérico.
percebemos quando há um ou mais cães. Espacial, percebemos os diferentes portes dos cães. Cinemático, percebemos o cão se movendo. Físico, sabemos que o cão usa energia para se mover. Biótico, sabemos que o cão é um ser vivo. Sensitivo, podemos nos afeiçoar ao cão. Lógico-analítico, podemos comparar as raças de cães. Formativo, podemos agir para mudar as condições de vida do cão. Lingual, podemos falar sobre o cão e teorizar sobre ele. Social, podemos nos relacionar com donos de cães. Econômico, podemos definir os gastos mensais com o cão. Estético, podemos avaliar a beleza em um cão. Jurídico, podemos tratar o cão com carinho. Ético, podemos zelar para que o cão tenha uma vida digna. E pístico, podemos crer que o cão é o nosso melhor amigo. Então veja que interessante. O Doeverde, não é o Doeverde, aqui é um exemplo meu, mas usando a lógica do Doeverde, esse ente da realidade empírica, que é o cachorro, ele se manifesta do lado sujeito por meio do aspecto numérico até o aspecto sensitivo. A partir daí ele já não se manifesta como sujeito, mas como objeto ele se manifesta em todos os aspectos existentes. Por quê? Porque nós somos capazes disso. E aí eu vou te explicar agora um outro ponto importante do Doeverde usando essa suíte. Vamos analisar um outro ente que todos nós conhecemos, que somos nós mesmos, o ser humano. Então veja bem, pelo lado sujeito, nós temos todas as manifestações em aspectos modais, ou seja, do numérico ao pístico, nós agimos e nós manifestamos todos esses aspectos modais. Vamos ver, do numérico, nós somos seres unitários. Espacial, podemos ocupar diferentes áreas, dependendo do nosso tamanho. Cinemático, podemos nos mover autonomamente. Físico, usamos a energia produzida em nosso corpo para nos movermos. Biótico, somos um ser vivo. Sensitivos, podemos nos afeiçoar a outras pessoas ou entes da realidade empírica, inclusive o cachorro. Não é à toa que o cachorro, pelo lado objeto, manifesta também esse aspecto sensitivo. Lógico-analítico, podemos comparar aspectos da realidade. Formativo, podemos agir para transformar a realidade. Lingual, podemos falar sobre coisas e teorizar sobre elas. Social, podemos estabelecer laços sociais. Econômico, podemos tomar decisões para termos uma vida frugal. Estético, podemos perceber a beleza e a harmonia entre os entes da realidade. Jurídico, podemos manter relações justas. Ético, podemos agir para dar dignidade aos outros. E pístico, podemos crer em alguma coisa, ou no Deus Criador, ou em algum elemento da criação. Então, nós, do lado sujeito, manifestamos todos os aspectos modais da realidade. E o lado objeto? Isso também vai ocorrer. Vamos lá. Numérico, outras pessoas percebem os indivíduos. Espacial, outras pessoas percebem as diferentes constituições físicas. O cinemático, as pessoas percebem os movimentos dos outros físicos. Outros sabem que nós usamos energia. Biótico, outros sabem que somos seres vivos. Sensitivo, nós podemos ser alvo da afeição de outras pessoas. Lógico-analítico, podemos ser alvo da comparação dos outros. Formativo, podemos sofrer os efeitos da transformação trazida por outros. Lingual, podem falar sobre nós e teorizar sobre nós. Social, podemos participar dos laços sociais dos outros. Econômico, nós podemos ser alvos da frugalidade, como, por exemplo, corte de salário e demissão, ações tomadas por outros. Estético, podemos ser alvos da avaliação estética de outras. Jurídico, podemos ser alvo das relações justas de outros. Ético, podemos ser alvo da dignidade promovida por outros. E, finalmente, epístico, podemos ser alvo da crença de outros. E aí chegamos a uma maravilhosa conclusão do Doeverde. O ser humano, como ser criado à imagem e semelhança do Deus Criador, como único ser dotado da capacidade inerente de conhecer e entender a realidade que o cerca, é o único ser também que se manifesta em todos os aspectos modais, tanto no lado sujeito quanto no lado
objeto. Ou seja, se você parar para pensar, essa teoria dos aspectos modais de Doivert é uma antropologia do ser humano, uma antropologia que resgata a dignidade do ser humano e o coloca como um ser distinto na criação, porque ele é dotado da imagem e da semelhança do Deus Criador. É um ser que já nasce não apenas com a capacidade de entender a totalidade que se apresenta a ele, mas também por meio do tempo cósmico, decompor essa realidade em seus aspectos modais, que são interligados de maneira coesa e coerente, por antecipação e por retrocipação. É um ser que tem uma dignidade que não deveria se envolver em coisas que o degradam, como violência, como padrões morais reprováveis ou coisas do tipo. É um ser que é dotado de uma capacidade especial e dada pelo próprio Deus Criador. E essa lógica do Doivert pode ser muito bem sintetizada por um pensamento de alguém que também compartilhava desse motivo religioso básico da criação, queda e redenção, que é o reformador magisterial João Calvino, que vai dizer na sua obra magna, Instituição da Religião Cristã, a seguinte frase: quase toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. É isso que o Doivert pensava. O ser humano, como esse ser único da criação, é aquele que precisa se conectar ao Criador para ele voltar a ter esse entendimento completo, não fragmentado como lá em Kant, da realidade que o cerca. Muito bem, era isso que eu tinha para dizer nessa introdução ao pensamento de Doivert. Olha, existe muito mais coisa para falar sobre esse grande filósofo holandês. Mas o objetivo dessas duas aulas foi realmente apenas apresentar para vocês os elementos que são fundamentais para que você agora, nos seus estudos, seja capaz de conhecer, entender e falar sobre o pensamento de Hermann Doivert. Muito obrigado pela sua atenção.